A gente vai falar um pouquinho agora sobre a medicação usada na contenção química. Geralmente eles vão escolher o Aldol, tá, pessoal? O Aldol, tranquilo? E o Aldol, em alguns casos, eles são associados com o Fernegan. Então por isso que você ouve muito eles falar assim, ó, faz um Aldol e um Fernegan, faz um H mais F, um H mais F. O Fernegan, ele tira os efeitos que o Aldol pode causar e também ele pode dar um efeito sedativo maior. Por isso que eles fazem o Aldol e o Fernegan, tá? Galera, pode usar também a clorpromazina, que é a palavra que eu estava tentando lembrar lá atrás e não conseguia. Clorpromazina, ele tem um maior poder sedativo, mas geralmente a droga de escolha primeiro vai ser o Aldol, porque a clorpromazina também causa uma depressão respiratória e uma hipotensão também, baixa a pressão do paciente, tá? O risco aumentado quando eu faço na veia, quando eu faço injeção eu tenho um risco mais, um risco menos. Então por isso que a clorpromazina vai ficar em segunda instância, tá, pessoal? Então, o Aldol, o diazepam, depende do caso, ele é muito usado também, tá bom? Galera, quando eu vou investigar um paciente depressivo, vamos lá. Um paciente que está com comportamento suicida. A ideação suicida dele, pessoal, ou a tentativa, o desejo de morrer ou o desejo de chamar atenção. Como é que eu sei a diferença desses pacientes? Qual é o paciente que eu devo levar ou não? Se o paciente está com vontade de se matar e ele tem um pensamento coerente, esse paciente ele tem que ser encaminhado. Por quê? Vamos lá, vou dar um exemplo. Não tem trem na sua cidade, não tem ferrovia. Aí o paciente fala assim, eu estou pensando em me matar, se jogar nos trilhos de trem. Mas como assim se não tem trem na sua cidade? Não tem prédio na sua cidade. A ideação dele é se jogar num prédio. Então esse paciente, ele acaba chamando a atenção da gente, mas menos atenção do que aquele paciente que fala assim, não, eu penso em pegar uma corda e me matar. Esse paciente, ele consegue chegar a se matar realmente, porque uma corda é muito mais fácil ser conseguido do que um trilho de trem ou um prédio quando eu não tenho na minha cidade. Certo, pessoal? Então ele tem uma diferencinha ali quando a ideia é coerente ou não, tá? Fatores relevantes que eu tenho que perguntar para esse paciente. Qual que é a intenção dele? A letalidade, se realmente se mata ou não? Se realmente pode causar morte ou não? E o conhecimento dele sobre métodos. Fatores de risco, desesperança na vida, a história de tentativas anteriores, o histórico familiar. Então tudo isso vai me dizer o quão grave é esse paciente ou não. É claro que, na dúvida, eu vou levar os dois para o hospital. Não vou liberar ninguém assim em casa sem passar por uma avaliação médica, tá? Galera, esse aqui é um exemplo de ficha de ocorrência onde eu quero que vocês prestem atenção no que foi relatado. Paciente calmo, lúcido, orientado e contactuante. Ou seja, é aquele paciente que você fala com ele, ele tá bem. Sabe que dia que é hoje. Você fala, se eu faz um joia, ele faz. Ele tá bem. Com tentativa de suicídio. Na data de hoje, ingeriu um golinho de álcool, tomou um gole de shampoo, um gole de condicionador, pegou a tinta de caneta, foi tomar a tinta de caneta, e é um paciente que você chegou aí para conversar com ele não está sentindo nada. Ele é assintomático. Em outra oportunidade, ele também tentou por enforcamento. Esse paciente ele foi regulado e foi encaminhado, tá, pessoal? Já era a segunda vez dele. Então não tem como deixar um paciente desse na casa. Mas olha só que história. Tomou um gole de álcool, um gole de shampoo. Era um adolescente, tá? Outro exemplo. Paciente calmo, lúcido, orientado, contactuante. Ele tá assintomático. Ele não tem doenças pré-existentes. Segundo testemunhas, ingeriu bebida alcoólica e ficou irresponsivo. Ele bebeu e ficou responsivo. Você chegou lá no local para atender ele, ele não sentia nada. Não, eu tô bem. Ele tá calmo, lúcido, orientado, sabe que dia que é hoje. Esse paciente foi liberado no local. Não tem por que eu transferir um paciente que tinha bebido, bêbado, praticamente, pessoal, etilizado. Foi chamado porque ele ficou irresponsível. É um tipo de uma emergência psiquiátrica, o álcool, mas ele é um paciente que não apresentou nada que pudesse ser transferido, tá? Galera, paciente com histórico de convulsão e depressão, né? Estava ansiosa, relata ideação suicida, Ele relata problemas de alucinação auditivas de cunho místico e religioso. Ele estava, ou ela estava, dizendo que estava escutando vozes. O cunho era religioso ou místico, né? Vozes do além pedindo para fazer algumas coisas. Falou que queria se matar e por isso também, aqui não tem um desfecho, não fui eu que atendi, provavelmente foi transferida, tá?
Galera, vítima contactuante, orientada, refere tristeza. Relata que está com saudade da família que mora em outra cidade e muito longe. Usa carbamazepina, estava calma, foi liberada no local. Então nem sempre a gente vai transferir um paciente, tá, pessoal? Nem sempre a gente vai transferir um paciente. Quando eu vou atender qualquer paciente depressivo, olha, crise de ansiedade, olha o braço, para ver o quanto ele tentou já se ferir. Não vou nem dizer chamar atenção, mas quanto ele tentou tirar a dor dele. É importante também na conduta daquele caso, tá, pessoal? Vamos lá. O que eu vou falar com o paciente quando ele está com crise de ansiedade? A abordagem sempre vai ser verbal. Eu vou tentar fazer ficar mais calma possível. E o benzodiazepínico ou diazepam oral, ele tem uma preferência porque ele tem uma curta duração. Ele vai acalmar aquele caso e a ação dele é uma curta duração. Ele pode causar uma depressão respiratória, tá, pessoal? Mas no paciente ansioso é isso que eu vou fazer. Eu vou tratar ele calmamente, tá? Bem calmo. A crise de ansiedade, geralmente, pessoal, ele sente falta de ar, pode suar frio, um zumbido no ouvido, uma dor no estômago, geralmente a palpitação e o coração que parece que vai sair pela boca, sabe, uma ataque cardíaca. Geralmente é esses sintomas numa crise de ansiedade, num ataque de pânico, tá, pessoal? Pode ter uma tontura, pode ter uma fraqueza, mas geralmente vai relatar uma dor no peito, e o coração que bate sem parar, muito rápido, né, um ataque cardíaco. Tratamento, se possível deixar ela, né, isso aqui, pessoal, não serve só para usuário de drogas, tá? Tô falando em crise de ansiedade também. Deixar em local calmo e longe de estímulo. Aqui a gente tá falando de paciente de droga, mas também numa crise de ansiedade. Paciente de droga, observar sinais de rebaixamento de consciência, olhar os sinais vitais e ver como é que tá a glicemia desse paciente. Em caso de coma alcoólica, vamos fazer ali um soro, botar ali às vezes glicose, nem sempre vai glicose, tá? Nem sempre vai. Mas vamos colocar aí complexo B, às vezes é soro, né, pessoal? Se tiver vitamina, coloca também mais vitamina. Glicose EV sem critérios não pode ser administrada. Você pode fazer uma síndrome de Wernicke-Korsakoff, ou seja, pessoal, nem sempre você colocar glicose para um paciente que está bêbado é a melhor opção. Tem que olhar como é que está a glicose, a diabetes, o HGT desse paciente, tá? Então eu vou dar sempre o que o paciente precisa, e nem sempre ali ele vai precisar. Quando o paciente está com uma síndrome alcoólica ou de abstinência, ele sim pode ter uma baixa de tiamina, e aí, pessoal, precisa de complexo B, realmente daquele soro amarelinho. Mas nem sempre vai ser glicose, tá? O benzodiazepínico, nesses casos, ele vai rebaixar mais ainda, ele vai acalmar mais ainda, e é horrível, tá? Se possível, então, clorpromazina e aldol nesses pacientes. Aí eu posso usar o fenobarbital também, tá? Eu posso usar nesses pacientes. Pessoal, quando eu vou administrar a medicação desse paciente, o médico que vai dizer. Então não precisa nem vocês se atentar muito a isso, tá? Eu tenho alguns outros tipos de drogas, tá, pessoal? Outros tipos de drogas, como LSD, maconha, cocaína, e cada droga vai agir de uma maneira diferente no corpo, ou seja, vai ser atendido de uma maneira diferente. Nem é sempre a mesma coisa para todos, tá? Galera, postura do profissional. Ele tem que ser calmo, porém ele tem que ser firme com esses pacientes, tá? Sem pressa, escutar o paciente está falando, respeitar a pausa das falas, acatar muitas vezes os pedidos do paciente, que olha, coisa simples, tá, pessoal? Não permitir que a família interfira, às vezes você vai ter que pedir para a família sair do ambiente que você está, demonstrar interesse naquilo que o paciente está falando e não duvidar se é real ou não, tá, pessoal? Não duvidar. Quando eu vou abordar um paciente, pelo menos 3 profissionais na equipe, tá, pessoal? Pelo menos 3 profissionais. Entrosamento da equipe e o posicionamento adequado de cada um, preciso também ter. Sempre um vai defender o outro, se precisar, né? Nunca, claro, batendo no paciente ou algo nesse sentido, mas não permitindo também que a equipe venha se ferir, tá? Conhecer a linguagem de emergência, muitas vezes são por sinais, e aí cada equipe vai dizer quando vai agir ou não, e saber exatamente onde se encontram os materiais e medicações dentro da ambulância, tá, pessoal? Isso é importante quando alguém pede para pegar alguma coisa, tá? Eu sempre vou me apresentar para o paciente, independente do que ele está sentindo, eu vou
dizer o meu nome e eu vou dizer por que eu tô ali, tá? Você vai fazer perguntas claras e diretas pro paciente, nada de ficar fazendo rodeio, tá? E respeitar a independência do paciente, escolhas, personalidades e nível de maturidade do cliente, tá? Então, cada idade eu vou falar de uma maneira, tá? Adolescente eu falo de uma maneira, criança eu falo outra, idoso eu falo de uma maneira também, sempre firme, claro, e vou respeitar, claro, as escolhas dele também, tá, galera? Sobre a abordagem, eu vou fazer movimentos lentos, tá? Vou deixar sempre a mão à mostra desse paciente, principalmente se for paciente esquizofrênico. Eu vou manter a calma sempre, vou ficar alerta, tá? Eu vou ter paciência com esse paciente. Eu vou avaliar a necessidade da família fica ou sai, certo? Eu vou ter que ser ágil e não vou competir com paciência, tá? Competir com o paciente, tá, pessoal? Os tipos de abordagem, eu já falei para vocês, são as verbal, conversa com o paciente, muitas vezes dá ordem para eles de uma maneira verbal, contenção mecânica, que é segurar e amarrar, e a química e medicação. Se eu vou amarrar, tá aqui um exemplo. Atadura das mãos, nos pés, lençol sobre o tórax, abdômen e joelhos, tá, pessoal? Aqui são exemplos do que eu posso fazer, de materiais que eu posso usar, claro, né? Aqui, pessoal, em vez dessas atadurazinhas aqui, ó, e dessas ataduras não, dessas compressas, eles estão usando um negócio que é algodão, tá? E aqui tem um exemplo, pessoal, de colocar um lençol por cima e por baixo, tá? Por cima e por baixo e manter bem preso. Então são exemplos de como eu vou fazer uma contenção mecânica nesse paciente, uma contenção física. Olha só, os algodões e também a atadura, tá? Isso vai evitar de machucar o paciente. E é claro, pessoal, que uma vez colocado isso aí, eu vou ter que sempre reavaliar, tá, pessoal? Eu vou reavaliar, eu não posso colocar o paciente e deixar ele 3 dias assim. Tem que ser reavaliado constantemente. Uma frase clássica: o treinamento, coordenação e empenho da equipe tem importância fundamental para um atendimento eficaz e com risco mínimos para o paciente e para a equipe também. Galera, não sei se vocês conseguiram compreender bem aqui o que eu quero passar, sempre sendo calmo, sendo firme com o paciente e tendo amor também àquilo que tu faz. Sobre contenção física, verbal e mecânica e física é a mesma coisa, a equipe avalia ali. Contenção química e eu preciso de alguém prescrevendo essa medicação, fechou? Galera, fiquem com Deus, qualquer dúvida, falem comigo aqui na caixinha de perguntas, vocês têm meu WhatsApp e eu vou deixar alguns vídeos adicionais para vocês. Então fiquem com Deus e até a próxima.